Mas nós vimos em Gênesis 3, isso nós analisamos ontem, refletimos algumas coisas ontem sobre o assunto, que esse corpo caiu, né? A queda introduziu o pecado. E hoje nós vivemos em corpos caídos que resultam em corpos quebrados. E por causa do pecado, por causa da queda, nós já nascemos programados para morrer. Desde o momento que a gente nasce, já está ali inscrito na nossa estrutura física, o nosso corpo já está programado para a morte. É só uma questão de tempo. E até aqui a taxa tem sido 1 por 1. Todos morrem, com exceção daquele que foi, digamos assim, Elias, que foi levado para o céu, Enoque, mas a história da humanidade tem sido a história da morte. Gênesis 5 diz ali que muitos viveram tantos e tantos anos e depois morreram. Tiveram filhos e filhas e depois morreram. Então a morte é uma realidade e já está inscrito no nosso DNA. Nós já nascemos para morrer. Eu sei que isso é algo muito sombrio. Ninguém gosta de falar sobre morte. Quem que já ouviu algum sermão sobre a morte aí? Né? Eu acho que é difícil. Mas eu creio que a gente só pode entender a vida se a gente entender a morte. E nós temos alguns pontos aqui que eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã. Sobre o corpo quebrado, que de fato é o corpo mortal. E o corpo que sofre todas as consequências da morte. E nós não apenas estamos programados para morrer, mas infelizmente alguns estão programados para em algum momento, algum gene que está lá, alguma coisa lá vai, quem sabe, dar origem a alguma doença. Alguma coisa que vai trazer imenso, intenso, indescritível sofrimento para o corpo. E nós precisamos entender essas realidades, precisamos refletir sobre elas, para que nós possamos entender e valorizar a grandeza daquilo que Deus nos oferece em Cristo. E nessas reflexões aqui eu dividi em três sessões básicas que eu gostaria de refletir com vocês. Eu quero em primeiro lugar falar sobre o corpo deficiente. Em inglês seria the disabled body, corpo deficiente. E eu vou continuar depois falando sobre o corpo doente. E vou continuar falando sobre o corpo confuso. E vou terminar falando sobre a morte, que será o clímax. Não seria o clímax, mas seria o mais fundo que a gente pode ir. Eu posso falar, não há nada pior do que a morte. Então eu vou terminar falando. Se tivesse coisa pior, eu usaria. Mas eu vou usar a morte porque é o pior que a gente pode ter quando se trata do pecado, quando se trata do corpo afetado, né, pelo pecado e pela morte. Eu quero começar falando um pouquinho sobre o corpo deficiente, do disabled body. De acordo com nas Nações Unidas, 20% da população mundial é afetada por algum tipo de deficiência. É muita gente. E muitas dessas pessoas, muitas vezes, se tornam invisíveis. Muitas vezes, essas pessoas sofrem preconceito e sofrem a exclusão da sociedade. Mas a deficiência física, muitas vezes incluindo-se a deficiência mental, e às vezes combinando as duas. Esta é uma realidade da nossa existência. A gente não pode fechar os olhos para essas realidades. E o deficiente físico ou mental, ele não é menos imagem de Deus do que qualquer outra pessoa. Amém. Todos nós somos imagem de Deus. Mas essas pessoas, de alguma forma, eles carregam no corpo um peso que outros não conseguem. Nós não temos nem condições de avaliar. Mas esta é uma realidade. E nós podemos aprender muito com essas realidades também. Há um escritor holandês chamado Henry Nouwen. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar dele. Famoso escritor. E Henry Nouwen, ele foi convidado para dar
aulas de teologia prática em Yale. E como vocês podem talvez saber ou imaginar, teologia prática não é necessariamente a área mais valorizada da teologia. As pessoas preferem a teologia filosófica, preferem a teologia acadêmica, mas há essa tendência de sempre achar que a teologia prática não tem um valor intelectual que tem a teologia, digamos, teórica, filosófica. Henry Nouwen, então, foi convidado para ir para Harvard, da teologia prática. E o que ele fez? Ele disse não. E sim, a prática dele foi o seguinte: chegou na sala de aula, normalmente são classes que poucas pessoas querem fazer, especialmente numa universidade secular. E ele foi lá e começou a falar de Jesus para os estudantes. E os estudantes começaram a vir. E as classes deles começaram a encher, se tornaram talvez as classes mais procuradas da universidade. O que ele fazia? Ele falava sobre Jesus Cristo. E ele se tornou tão bem sucedido, tão famoso, que eles o convidaram para ir para Harvard. Ele foi para Harvard fazer a mesma coisa, o mesmo sucesso. E chegou um momento que ele se cansou do sucesso. Ele entrou em depressão. Você sabe que não é só um insucesso que provoca crises, mas o sucesso também, muito sucesso, muita prosperidade. Quando o indivíduo começa a ser apreciado por todo mundo, ele vira uma celebridade, isso também gera uma depressão. E estes artistas, esses indivíduos aí que falam para multidões, cantam para multidões, e que estão naquele êxtase lá, quando estão lá cantando, quando ele chega no hotel para dormir, ele entra num buraco que ele não consegue sair. E muitos acabam muitas vezes tirando a própria vida. E Henry Nouwen entrou nessa crise. Ele tinha outras questões psicológicas, outras situações, mas ele entrou numa crise. E ele disse: eu preciso mudar. Ele se cansou de falar sobre Cristo. E ele queria agora viver com Cristo. E aí ele resolveu ir para uma comunidade no Canadá. Uma comunidade, aliás, uma organização dedicada ao cuidado de pessoas, especialmente crianças deficientes. E ele disse: eu quero morar lá e quero trabalhar lá. Então abandonou tudo, abandonou sua carreira acadêmica e foi para essa comunidade. E ele recebeu a tarefa de cuidar de um menino chamado Adam, ou Adão. Adam era gravemente deficiente, porque ele tinha não somente a deficiência mental, mas tinha a deficiência motora. Ou seja, Adam dependia das pessoas para tudo o que ele fosse fazer, para que pudesse continuar vivendo. Ele dependia não somente de uma pessoa, mas ele dependia de uma equipe de pessoas, porque uma pessoa só não daria conta de fazer o trabalho. E Henry Nouwen agora fazia parte de uma equipe, e ele conta que às vezes essa equipe começava a discutir e a brigar, como surge, né? Quando você tem trabalho, especialmente trabalho estressante, logo as pessoas começam a brigar. Então eles começavam a brigar e a discutir, mas de repente eles se lembravam: nós precisamos nos dar bem, porque se a gente não se der bem, nós não temos condições de manter Adam vivo. E assim ele conta, ele narra a experiência, e como esta experiência cuidando de Adam o levou para mais perto de Deus. Então, a relação com pessoas, com crianças, indivíduos deficientes, nos dá uma oportunidade, não apenas de experimentarmos, não apenas de a gente observar os efeitos, né, do pecado, porque de fato a deficiência, qualquer problema que a gente enfrenta é consequência do pecado. Não necessariamente, não é consequência do pecado individual, isso a Bíblia deixa muito claro. Mas nós vivemos num mundo de pecado, o poder do pecado está aí. E algumas pessoas são afetadas pelo pecado, não fizeram nada, mas de repente recebem um diagnóstico que estão com uma doença incurável, que estão com um problema. E algumas pessoas nascem com algum tipo de deficiência, não fizeram nada, mas recebem aquilo como uma herança que ultimamente vem lá de Adão, vem lá da transgressão do Jardim do Éden. Se por um lado a deficiência nos mostra as consequências finais do pecado, elas também nos dão uma oportunidade de conhecer, de exercer e de nos aproximar, aliás, de conhecer a Deus e nos aproximarmos para mais perto de Deus. A deficiência nos mostra a consequência do pecado
de uma certa maneira, mostra o que, em última instância, ocorreu em função da condição humana de pecado. Mas a deficiência, de uma maneira, nos revela a Deus. E ela também nos dá uma oportunidade de, na nossa esfera, de muitas vezes fazer aquilo que somente Deus pode fazer, que é amar sem receber nada em troca. Imagine a situação de um casal que tem uma criança deficiente, que a deficiência não é apenas física, mas é também mental, que vai depender deles para o resto da vida. Eles terão que amar esta criança, terão que cuidar dela, sem receber nada em troca. Nunca terão a satisfação de ver aquela criança crescer, se casar, ter filhos, continuar a tradição da família deles. Não, é uma criança que depende completamente deles. Todo o amor dado àquela criança terá que ser absolutamente incondicional, sem nenhuma projeção de futuro, é o amor do presente. Então a deficiência ela tem essa dimensão também. E ela nos revela algo de Deus, ela nos revela algo da humanidade. Mostra também o pior do ser humano e mostra o melhor do ser humano. Um tempo atrás eu estava conversando com uma senhora lá nos Estados Unidos, estávamos almoçando na casa de uns amigos, e havia uma senhora já de uns 80 anos, ela era aposentada, e ela trabalhou por uma agência de adoção do governo americano. E aí começamos a conversar, eu comecei a perguntar para ela como que funcionava o processo, como que era a experiência dela lá, e ela me disse o seguinte: olha, a adoção mostra o pior e mostra o melhor das pessoas. E num processo de adoção, como vocês devem imaginar, se você vai adotar uma criança que está lá, que o governo, tirou dos pais, ou que por alguma razão foi abandonada, ou que os pais morreram, que de certa maneira está lá para ser adotado, você tem que preencher uma documentação e pedir, e mostrar as suas qualificações e até mesmo algumas instruções sobre o tipo de criança que você quer. E ela me disse o seguinte: tinha casais que quando aplicavam para adotar uma criança diziam: nós queremos uma criança com esta cor da pele, com essa cor dos olhos, com essa cor do cabelo, precisa ser mais ou menos a aparência de tal e tal lugar da Europa, esse tipo de coisa. Então, mais ou menos isso que acontecia. Mas ela me disse que a experiência mais triste e mais cruel que ela precisou enfrentar foi quando um casal adotou uma criança. Depois de algumas semanas, eles levaram essa criança no médico para fazer um check-up, fizeram os exames lá, e aí foi descoberto que a criança tinha uma doença genética incurável, tinha um problema que seria muito sério. E aí o casal ligou para a agência para devolver a criança. E ela teve que tomar um avião, ir para um outro estado, para lá pegar o bebê nos braços e trazer de volta. Ela disse que foi a experiência mais excruciante que ela enfrentou na vida. Então, claro que estava no contrato. Eles adotaram a criança, mas parece que havia uma cláusula que poderia, num certo período, se não houvesse adaptação, por alguma razão, poderiam devolver a criança. Então, naquele caso, aquela criança não fez nada, mas estava sendo devolvida por aqueles pais que, em princípio, deveriam amar. Mas o que nos conforta é que Jesus Cristo nunca nos devolve. Ele nos adota, ele jamais nos devolve. Não importa quão deformados e quão deficientes sejamos, todos nós temos algum tipo de deficiência, mas Deus nos aceita como nós estamos. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, do ponto de vista de uma reflexão sobre o corpo. A deficiência ela mostra a humanidade na sua dimensão mais profunda. Mostra o melhor da humanidade. Mostra pais que muitas vezes têm filhos deficientes, que se dedicam a eles e vivem por eles a vida toda. Mas, por outro lado, mostram aqueles que abandonam, aqueles que rejeitam, e mostram também aqueles que matam. Algumas estatísticas dizem que 90% das crianças com síndrome de Down, elas são mortas antes de nascer. Porque, como o aborto é amplamente praticado em muitos lugares, então os pais fazem lá o exame, o médico diz: não, a sua criança tem uma doença, é melhor fazer um aborto. E os pais simplesmente fazem. Porque não existe esse valor da vida humana. Não existe essa compreensão de que uma criança, não importa se ela tem Down, se ela tem deficiência física ou mental, ela é um ser
a imagem de Deus. Então, o que dá valor ao nosso corpo é o fato de que nós somos a imagem de Deus. Não importa quais deficiências nós tenhamos, quais limitações nós tenhamos, mas a deficiência, ela não anula, não oblitera a imagem de Deus. E muitas vezes, o deficiente reflete melhor a imagem de Deus do que aquele que, do ponto de vista humano, parece não ter deficiências. Então, a questão das deficiências, ou aquilo que nós chamamos de disabilities, é um assunto, um tema extremamente pesquisado hoje. Há muito material, há muita preocupação com essas questões, e é um tema que talvez nós, como igreja, também precisamos estudar um pouco mais. Mas para o propósito desta semana, que nós estamos falando sobre o corpo, e o tema agora é o corpo, digamos, quebrado, eu não poderia deixar de tocar na questão da deficiência, porque é uma questão complexa que nós precisamos entender. E como pastores, vocês estarão lidando com a igreja de vocês terão pessoas deficientes, e vocês precisarão tomar cuidado para que essas pessoas não sejam invisíveis, para que essas pessoas sejam integradas como parte da comunidade da igreja. Corpos quebrados são também corpos redimidos, como nós vamos ver amanhã. E agora o próximo ponto que eu quero abordar com vocês aqui é o corpo doente. Agora a questão da doença. A doença também existe algum tipo de reflexão teológica, e a doença é uma questão extremamente complexa, porque é mais fácil a gente ser fiel a Deus, a gente amar a Deus, a gente louvar a Deus na prosperidade e na saúde. Mas quando a gente está doente, a coisa é complicada. Como a gente responde, biblicamente, teologicamente, à doença? Do ponto de vista bíblico, para simplificar o assunto, eu poderia dizer o seguinte: do ponto de vista bíblico, a doença não é uma coisa boa. Não é bom para ninguém. Mas a Bíblia responde à doença com a lamentação. 40% dos salmos são salmos de lamentação. Se fizer uma pesquisa nos gêneros dos salmos, são salmos de lamentação. Salmos em que o salmista derrama sua alma a Deus, ou porque ele está doente, em alguns casos, é claro que parece que ele está sofrendo uma doença física, ou porque os inimigos estão perseguindo, ele está com um risco de vida, mas a resposta do salmista é a lamentação. Mas sempre no final da lamentação quase sempre, digamos assim, tem ali uma expressão de gratidão, uma expressão de louvor. O salmista reconhece que Deus está com ele, apesar do sofrimento. Mas o problema maior da doença é que muitas vezes a doença nos leva a duvidar de Deus. Então a doença não apenas nos afeta fisicamente, não apenas causa o sofrimento físico natural de qualquer doença, mas a doença pode se tornar uma barreira entre nós e Deus. E porque muitas vezes, por mais que a gente ore, por mais que a gente confie em Deus, na doença muitas vezes parece que Deus não está ali, curando, agindo, recuperando da forma como a gente gostaria que Ele fizesse. E parece que a nossa oração não passa do teto. E a gente ora, e Deus está silencioso. Este é o famoso problema teológico do abandono de Deus. E os salmos refletem isso, especialmente nos salmos de lamentação. O salmista entra numa crise tão profunda, muitas vezes por causa da doença, por causa de um risco da vida dele, que ele se sente completamente abandonado por Deus. E tem um salmo que reflete isso de forma muito profunda, que é o Salmo 88. O salmista faz toda a sua queixa para Deus. E no final ele diz assim: as trevas são meu amigo mais íntimo. As trevas são meu amigo mais íntimo. Quase todos os salmos de lamentação terminam com o salmista dizendo: agora, Senhor, tu me salvaste, eu confio em ti, porque tu fizeste isso, tu fizeste aquilo, tu é o meu Salvador. Mas o Salmo 88, o salmista termina numa situação em que ele vê tudo escuro, ele não vê uma luz no fundo do túnel. E ele chega a dizer: as trevas são o meu amigo mais íntimo. Eu não sei por que existe esse salmo, acho que eu sei, mas por que não há uma palavra de esperança? Será que Deus não poderia responder a palavra desse salmista? Será que ele chegou nesse ponto de dizer que nesse momento ele só tem as trevas? Mas eu creio que está aqui, o salmo está na Bíblia, para mostrar que na nossa experiência humana nós podemos passar por situações assim.
E Deus não nos pune porque nós lamentamos. Porque há momentos de sofrimento, de dor, de angústia, e que parece que Deus está distante. Eu tenho aqui um post de Facebook de um colega que trabalhou conosco no Brighton, até creio que o Dr. Vanderlei conhece, Graham Hamel, da Austrália. Ele se aposentou, para minha surpresa, porque ele era um excelente colaborador nosso, trabalhou muito bem, ele estava conosco no congresso, no simpósio do BRI em Roma, ele até liderou lá uma das mesas de discussão. E, para minha surpresa, o presidente da divisão lá me falou que ele estava se jubilando, e uns meses depois, numa comissão da divisão, eu recebi a notícia que ele estava doente. E aí o presidente falou, olha, ele está doente, ele me falou, e ele está com a mesma doença do pai dele, que é um nome estranho aqui, esclerose lateral amiotrófica, que ela vai desligando o corpo inteiro. Eu fiquei muito chocado quando soube da notícia, porque Stephen Hawking foi diagnosticado com essa doença com, sei lá, 18, 20 anos por aí, viveu até os 70, e eu imaginei, ele já está com seus 60 e tantos, 70, ele deve viver muito mais. Mas, algum tempo atrás, eu estava num encontro, agora em julho, lá no concílio da divisão norte-americana, e encontrei alguém da Austrália e perguntei pelo Graham Hamel, não, o Graham Hamel morreu. E eu fiquei chocado, eu não sabia da situação. Aí esse colega me disse, você precisa ler a última postagem que ele fez no Facebook dele. A última postagem antes de morrer. E eu vou ler algumas coisas aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, porque eu traduzi aqui. E ele diz assim, este será minha última postagem no Facebook. Ao chegar ao fim da minha jornada com a esclerose lateral amiotrófica, durante esse tempo, meu corpo tem estado progressivamente fechando sistemas chaves. Problemas respiratórios, perda de peso significativa, não intencional, perda da fala, deglutição, perda de mobilidade, habilidades motoras finas são agora tênues lembranças. O cheiro da comida me enjoa. Eu não suporto que as pessoas me toquem, mesmo que sintam necessidade de fazê-lo. A vida se tornou insuportável. Apesar de estar sob cuidados médicos especializados, as intervenções são limitadas no que podem conseguir. São um tanto intrusivas e muitas vezes têm complicações secundárias. E ele continua dizendo o seguinte, minha palavra de ordem através dessa aprovação foi manter a exuberância, mas não há mais qualidade de vida, não há felicidade, não há prazer, não há nada a esperar de um ponto de vista puramente mortal. Ele continua. Apesar das orações de centenas de amigos, colegas, conhecidos e familiares, também no mundo inteiro, Deus escolheu não me curar desta doença. Não sei porquê. Li Jó, os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, anotei as curas que ali aconteceram, encontrei esperança no livro de Apocalipse, e ele diz algo aqui de partir o coração, ele diz assim, se ao menos Jesus pudesse passar pela minha aldeia. Aí ele termina agora dizendo, tenho porém certeza que meus pecados são perdoados através do sangue de Jesus. Deixei de fazer as grandes perguntas e estou simplesmente descansando e confiando em Jesus. No entanto, reuni um grupo de pastores mais experientes para ser ungido. Ele fez uma cerimônia fechada e aí ele continua, tem mais um bom texto, mas no final ele diz assim, acima de tudo, meu desejo de coração como marido, pai e pastor é que cada um de vocês, falando da família dele, mantenha sua caminhada diária com Jesus. Ame seu próximo como a si mesmo. Estenda o reino de Deus para que sua missão nesta terra possa ser cumprida e possamos desfrutar da eternidade juntos. E ele termina, adeus, caríssimos familiares e amigos. Graham era um missionário. Ele tinha uma visão muito focada, né, na missão da igreja.
Então eu li esse que o colega disse, olha, é de partir o coração o que ele escreveu. Ele me mandou. E de fato, amigos, essa é a realidade humana. A gente nunca sabe se nós mesmos em algum momento vamos enfrentar algo assim. Ou se alguém que nós amamos vai enfrentar algo assim. Ou se um amigo nosso vai enfrentar algo assim. Mas esta é a realidade num mundo de pecado, que é um mundo de doença, é um mundo de morte, é um mundo de deficiência, e nós precisamos, nesses momentos de dor, quando o corpo parece que rejeita a própria noção de que Deus existe, nós precisamos manter a confiança. Mas nós vivemos num mundo de corpos quebrados. O fato é que na sociedade em que nós vivemos, se fala muito em aproveitar e celebrar a vida, mas se fala muito pouco, quase nada sobre a morte. De fato, a morte é escondida. Um antropólogo, ele escreveu, eu creio que em 1950, 53 por aí, ele escreveu um artigo muito interessante chamado A Pornografia da Morte. E ele diz o seguinte: o que o sexo era no século XIX, a morte se tornou no século XX. Ele estava escrevendo aí na metade do século XX. Ele diz: assim como as pessoas tinham vergonha de falar de sexo no século XIX, mas falavam bastante de morte, no século XX agora se inverte. As pessoas falam bastante de sexo, mas elas não querem falar sobre a morte. De fato, elas escondem a morte. Você nem sabe que alguém morreu, porque tudo ocorre em hospital, tudo é institucionalizado, é industrializado, e ninguém vê, ninguém sabe. Então, nós não temos experiências com a morte, como havia no século XIX, em que a morte era algo público, era algo que, de uma certa forma, era ritualizado na sociedade. Quando alguém morria, todos sabiam, todos se envolviam, e havia esta consciência. Até mesmo na sala de aula, as crianças eram ensinadas, e as poesias e os temas, o tema da morte estava ali. Hoje se inverteu, o tema da morte desapareceu. Hoje é o que, digamos, a pornografia seria no século XIX. As pessoas têm vergonha de falar, têm vergonha de imaginar, de pensar que um dia vão morrer. Todos nós temos uma data na nossa biografia, o ano do nosso nascimento. E tem uma data faltando. Hoje só tem um ponto de interrogação. Mas em algum momento, aquela data será posta. Então esta é a realidade da vida humana. Esta é a realidade dos corpos quebrados que circulam, muitas vezes abandonando a Deus, muitas vezes em busca de prazeres temporários nesse mundo, mas essa é a nossa realidade. E nós temos que lidar com essas situações. Quando a gente lê a literatura, até mesmo eu gosto muito de ler memoirs ou memórias de teólogos, de eruditos, e eu li, por exemplo, a biografia, alguma coisa de B.B. Warfield, foi um famoso teólogo de Princeton, escreveu muito na área de autoridade bíblica. B.B. Warfield estava em viagem de lua de mel na Europa com a sua esposa, ele foi recém-casado. Houve um temporal, uma árvore caiu no caminho e ele estava dirigindo, o carro bateu. A partir daquele momento, a esposa dele ficou deficiente o resto da vida. E ele teve que cuidar dela o resto da vida. Ele ainda conseguiu escrever muito, porque ele morava bem pertinho da biblioteca de Princeton. Então ele ia na biblioteca, fazia as pesquisas, voltava para casa para fazer comida, para ajudá-la, enfim. Mas no início da vida dele, quando tudo estava pela frente, ele passou por essa experiência, ele conta essa experiência. Um outro indivíduo chamado Stanley Hauerwas. Hauerwas era um grande ethicista da Universidade de Notre Dame. E ele se casou com uma moça, teve um filho com ela, mas ela desenvolveu uma espécie de bipolaridade, um certo problema. E o problema era muito grave, porque ela praticamente saía de si. E às vezes ele conta nas memórias dele que ela ia lá em Notre Dame, lá na faculdade, onde ele ensinava, na universidade, para oferecer favores sexuais para os colegas dele, professores. Ela ficou completamente fora de si. E ele ia lá, buscava, trazia para casa e tentava ajudá-la. Aí de repente o colega, tua mulher está aqui. E ele viveu anos e anos nessa situação. Anos e anos nessa situação. Então ele conta a história, né, da trajetória dele com uma pessoa com dificuldades de ordem
mental. E ele era um eticista, ele escreveu muito sobre esse assunto, talvez isso tenha ajudado também a refletir sobre o assunto. Mas essa é a realidade humana. Nós vivemos, nós existimos, nós convivemos em corpos quebrados. Uma opção seria a gente estender a nossa vida o máximo possível. E alguns estão tentando fazer isso na ilusão de que poderão viver mais. Porém, até aqui todas as tentativas têm falhado e todos continuam morrendo. A gente consegue adiar a morte, mas a gente não consegue impedir. Em algum momento ela chega. Eu quero partir agora para a questão do corpo confuso. Essa é uma questão um pouco mais complicada, eu não vou refletir muito sobre isso, porque de certa maneira eu abordei ontem na capela, mas nós temos hoje uma questão extremamente complicada com relação ao corpo. E há vários teóricos e filósofos, e eu diria Simone de Beauvoir é uma, e outros que seguiram na mesma linha, que dizem o seguinte: você constrói o seu corpo. Você define o gênero do seu corpo. Você escolhe se você vai ser homem ou mulher. E hoje, em alguns lugares nos Estados Unidos, alguns pais, quando os filhos nascem, colocam um código lá, X, Y, alguma coisa, algum número, para que essa criança, quando chegue a uma certa idade, possa dizer se vai ser homem ou se mulher. Escolha. Então, nós vivemos essa realidade. Nós vivemos a realidade do transgenderismo. Transgenderismo, como vocês sabem, é uma pessoa que se sente no corpo errado. Ele acha que tem toda a anatomia masculina, por exemplo, mas se sente mulher. Mas tem outra forma ainda mais esquisita, mais confusa de transgenerismo, que é o transgenerismo ginefílico. O que é isso? Não é menu, não é tecnologia. Transgenerismo ginefílico quer dizer o seguinte: o indivíduo é homem e ele gosta de mulher. Ou seja, ele quer ir para a cama com uma mulher. Mas ele não quer ir para a cama com uma mulher sendo homem. Ele quer ir para a cama com uma mulher sendo outra mulher. Certo? Ele quer virar mulher para ele poder se relacionar com mulher. Então, esta é uma outra subdivisão. Né? E dentro do transgenderismo tem o transgenderismo de migração, tem o transgenderismo de transição e tem o transgenerismo que transcende tudo isso. Ou seja, tem o transgênero que diz: eu quero me tornar homem, eu sou homem, quero me tornar biologicamente homem, quero me tornar mulher para sempre. Mas tem aquele que quer transitar entre os dois lados. Então ele diz: não, hoje eu me sinto homem, mas amanhã eu quero me sentir mulher, e aí eu volto para ser homem de novo, e ele vai assim, e tem um outro indivíduo que vai dizer o seguinte: o meu gênero transcende qualquer definição de masculino e feminino. Eu estou além disso. Então a minha realidade, a minha experiência sexual transcende a questão masculina e feminina. Então, por que eu estou mencionando isso para vocês? Porque isso está na literatura, está sendo muito discutido hoje, está sendo muito promovido e está sendo muito aceito pela sociedade. Então, são corpos confusos, mas nós temos que entender que isso existe por quê? Por causa do pecado. Hoje a sociedade tem dificuldade de falar sobre o pecado, e o que eles gostam de falar é sobre o mal. Né? Quando você vê a reflexão filosófica hoje, se fala de evil, você tem tantos livros sobre o mal. Porque o mal é uma coisa assim bem pessoal, o mal está por aí, ninguém assume responsabilidade por ele. Quando você fala de pecado, em primeiro lugar, implica que você pecou contra alguém. Você tem que de alguma maneira admitir que há um Deus que estabelece normas e que foram transmitidas. Então a sociedade secular hoje prefere falar no mal. Mas essas questões não são resultado do mal em abstrato. Essas questões são resultados, o corpo quebrado é resultado de uma experiência de pecado, de uma transgressão original da lei de Deus, e que se aprofunda através da história à medida que a humanidade inteira começa a transgredir a lei de Deus. E nesse processo, muitas pessoas inocentes sofrem também. Então, esta reflexão sobre o corpo quebrado, nós começamos com o corpo deficiente, o corpo doente, o corpo confuso, com todo o transgenerismo, todas essas coisas que estão por aí. Mas eu quero terminar agora com Eclesiastes capítulo 12. Queria que vocês abrissem, quem tiver a Bíblia, o WhatsApp. Vamos, no WhatsApp não, no aplicativo aí do seu celular. Vamos falar agora sobre o corpo morto, sobre a morte.
E eu quero fazer aqui apenas sobre... Eu creio que Eclesiastes capítulo 12 talvez seja o texto mais sombrio da Bíblia. Eu não conheço nenhum texto mais deprimente do que esse. Eclesiastes foi escrito por Salomão, e Cantares também foi escrito por Salomão. Cantares, esse foi um par. Cantares é um comentário, uma reflexão sobre Gênesis 1 e 2. O vigor do ser humano, a sexualidade humana, o amor entre um homem e uma mulher, descrito de forma poética e bonita em Cantares. Mas o Eclesiastes agora é uma reflexão sobre Gênesis 3. Eclesiastes é uma aplicação de Gênesis 3. Mostra o que é a vida debaixo do pecado. O que é o corpo agora afetado pelo pecado. E a palavra-chave, o grande refrão, o grande chavão de Eclesiastes é a palavra hebraica hevel, que quer dizer, que as nossas Bíblias traduzem como vaidade, mas que seria mais algo como um vapor, algo que simplesmente desaparece. Como aquele sereno que cai ali nas plantas, mas que vem o sol e ele some e desaparece. Hevel. E para o autor de Eclesiastes, para Salomão, tudo é hevel. E tudo termina na morte. E o texto chave, o texto que traz a reflexão de Eclesiastes, é um clímax. É Eclesiastes 12, 1 a 8. Eu estou usando aqui, eu vou ler, eu tenho as duas versões aqui, eu tenho a revista atualizada e a revista corrigida. A revista atualizada e a Nova Almeida, que lançaram agora, elas inserem palavras aqui no texto que não estão no texto original. Elas tentam entrar pela interpretação alegórica, mas eu vou ler a corrigida, que ela segue mais de perto o texto hebraico, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Deixa eu parar aqui. Esse texto não está sendo escrito para gente velha, para gente que está com o pé na cova. Esse texto está escrito para vocês, para gente jovem. Então o texto está dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E aí o verso 2 diz assim: por que você tem que lembrar do Criador nos dias da mocidade? Antes que venham os anos dos quais dirá, não tenho neles contentamento. E a partir do verso 2 tem uma descrição gráfica do envelhecimento, que vai culminar na morte. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. A revista atualizada começa a inserir aqui os teus braços, tuas pernas, os teus olhos, mas isso não está no texto hebraico. É a interpretação do tradutor. Faz sentido, mas não está no texto hebraico. Verso 4. E as duas portas da rua se fecharam por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem vai à sua casa eterna, ou sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E aí ele volta então ao refrão do livro.
Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Há uma discussão exegética, literária dessa passagem. Alguns dizem que ela está se referindo ao corpo humano em decadência, ou seja, os braços, as pernas, etc. Mas há outros que dizem que de fato não é essa visão alegórica, mas que de fato seria uma descrição poética de um funeral. Quando o cortejo está passando, as janelas estão se fechando, os moedores estão parando, tudo para que o cortejo fúnebre passe até que o morto seja colocado na sua casa eterna. Então, eu não vou entrar na discussão de quem está certo e quem está errado, mas nós não precisamos ter, digamos assim, essa interpretação uma ou outra, mas só ler o texto, só o efeito do texto, ele é profundo. Está claro que você parte de uma situação em que há uma degradação e finalmente ela culmina com a morte. Então esta, meus queridos colegas, é a realidade humana. É uma realidade que, por mais prosperidade, por mais sucesso, por mais realizações que nós alcancemos, por melhor que seja a nossa casa, por mais que a gente se orgulhe de tantas coisas que a gente alcançou aí ao longo da vida, um dia tudo isso terá fim. E a nossa própria vida um dia chegará ao fim. Esta é a realidade de corpos quebrados, porque nós vivemos num mundo de pecado. E em algum momento a nossa hora vai chegar. Do ponto de vista lógico, existe uma fila. Quem é mais velho vai primeiro. Mas o pecado é tão cruel que muitas vezes pessoas que deveriam enterrar os pais são enterradas pelos pais. Então essa é outra crueldade. E por isso que o apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E a gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas eu quero concluir com uma história para antecipar o que a gente vai ver amanhã depois. Um famoso erudito evangélico, e eu estou agora esquecido do nome dele, me fugiu da memória, eu deveria ter anotado aqui. Não é Barnabas Linders, é um desses tradicionais aí. Ele tinha 4 filhos e ele perdeu a esposa. E eles estavam indo para o funeral da esposa. Ele estava no carro com as 4 crianças, aí de 10, 15, 6 anos por aí, tinha 4. E enquanto eles estavam dirigindo, passou um caminhão por eles. O sol estava brilhando à esquerda, estava nascendo à esquerda deles. O caminhão ultrapassou. E quando o caminhão passou, houve aquela sombra, escureceu o carro. Aí ele perguntou para as crianças: vocês preferem ser atropelados pela sombra ou pelo caminhão? Escureceu. Vocês preferem ser atropelados pela sombra ou pelo caminhão? E um dos meninos disse: não, eu prefiro ser atropelado pela sombra, obviamente. Aí ele olhou para eles e disse: olha, eu quero dizer que a mãe de vocês foi atropelada pela sombra, porque Jesus foi atropelado pelo caminhão. Então aí está a solução. E amanhã nós vamos lidar agora com o corpo redimido e finalmente o corpo glorificado. Aí vamos sair desse buraco que é a morte para chegar no corpo glorificado. Que Deus abençoe vocês. Amém.